Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de terça-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. É com muita alegria que nós estamos iniciando a nova série de vídeos dessa semana. O tema é um tema muito especial que o Senhor colocou no meu coração, que eu gostaria de compartilhar com você. Nós vamos meditar sobre o tema Jesus é real. Antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu gostaria que você fosse honesto, bem honesto na resposta. Nós estamos aqui entre nós. Me dê uma única razão para não crer que Jesus Cristo é real. Somente uma. Essa razão ela precisa ser uma razão sólida, uma razão racional e histórica. Porque ao longo dessa semana eu vou te apresentar no mínimo 4 macro razões para você crer que Jesus Cristo é real. Ao longo dessa semana, a palavra de Deus e a história nos mostrarão que a fé cristã não é um salto no escuro, é uma decisão fundamentada na verdade. Eu queria dizer para você que vai ser uma grande bênção estar caminhando com você aqui na Fé no canal. Mas antes de tudo, eu gostaria de me apresentar caso você não me conheça. Meu nome é Jonatas Leite e nós faremos aqui a meditação da palavra de Deus. Para poder começar esse vídeo aqui, nós vamos começar com o maior de todos os exemplos que nós temos e que nós teremos. O próprio Filho de Deus, o nosso amado Jesus Cristo. Nós vamos começar aqui com uma pergunta simples. Como que nós sabemos que Jesus Cristo realmente existiu? Que o que está escrito nos evangelhos realmente é verdade. A resposta está em algo que o mundo inteiro aceita como base do conhecimento histórico. O testemunho de quem estava lá. 2 dos 4 evangelistas viram Jesus com os próprios olhos. Os outros 2 investigaram, documentaram e entrevistaram testemunhas diretas. Meu irmão, o evangelho não é um mito, ele não é uma lenda, ele é um testemunho vivo. E com base nisso, eu gostaria de te convidar para o Evangelho de João, é o capítulo 1, versículos 1 a 4 e o versículo 14, que eu passo a ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus por isso. E aqui claramente João ele não diz ouvir dizer, ele não diz li em algum lugar. Ele diz, vimos. Essa palavra ela muda tudo, porque João estava lá. Ele viu Jesus transformar água em vinho, ele viu o cego receber a visão, ele viu Lázaro sair do túmulo. Esteve ao pé da cruz quando Jesus morreu, estava presente quando ressuscitado apareceu. A palavra de Deus nos diz, no verso 4, que o Verbo, que é Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Não habitou em visão, não em sonho, habitou entre nós, em carne, em osso e em história. Mateus era um cobrador de impostos. Ele foi chamado por Jesus e ele documentou todos esses ensinamentos e milagres que ele viu com os próprios olhos. Lucas era médico e investigador, muito meticuloso. Declarou no início do seu evangelho que pesquisou tudo cuidadosamente desde o princípio para escrever com muita exatidão. E Marcos registrou o testemunho de Pedro, um dos que andaram com Jesus por 3 anos. Então, são 4 documentos, 4 perspectivas, uma única história coerente. E aqui, antes de falarmos de Jesus, a gente precisa entender algo fundamental sobre como o mundo constrói conhecimento histórico. A gente pode pegar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Júlio César, ele existiu, ele conquistou a Gália, é isso que a gente lê, ele foi assassinado. Então vem documentos escritos por contemporâneos historiadores da época. Ninguém estava lá com câmera nenhuma, ninguém filmou nada, mas nós aceitamos esse fato como um fato histórico, que há registros escritos, e são coerentes, de múltiplos autores. O mesmo vale, por exemplo, para Alexandre o Grande, para Napoleão, para Sócrates, por exemplo. Então nós temos aqui fatos relatados por múltiplas testemunhas independentes, todos eles documentados por escrito, são base da nossa ciência histórica. É exatamente esse o critério dos evangelhos.
São 4 autores independentes, escritos no mesmo século dos acontecimentos, coerentes nos fatos centrais. E a mais, a existência de Jesus é documentada também por historiadores romanos e judeus do século I que não eram cristãos. Então, Tácito, por exemplo, era um historiador romano, registrou a morte de Jesus sob Pôncio Pilatos. Flávio Joséfo, por exemplo, historiador judeu, ele não cria em Jesus como Messias, escreveu sobre Jesus como alguém que fez obras surpreendentes. Um homem que nunca existiu não deixa rastros na história secular. Jesus deixou, em qualquer tribunal do mundo, múltiplas testemunhas independentes narrando os mesmos fatos, com coerência seria prova suficiente. Então, os evangelistas não tinham nada a ganhar com uma mentira. Mateus, por exemplo, foi martirizado, Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado, João foi exilado. Homens não morreriam por aquilo que sabem que é uma mentira. Eles morreram porque viram, porque sabiam, porque Jesus é real. Então eu gostaria de fazer 2 perguntas para você, considerando tudo isso que a gente está refletindo aqui. Se 4 testemunhas independentes que morreram pela veracidade do que viram não são suficientes, que tipo de evidência nós precisamos? O que mais? Vale a pena considerar com honestidade. Essa resistência nossa, ela vem da falta de provas ou do peso do que as provas revelam? Isso aqui é incontestável. Então eu queria, só para poder fechar essa reflexão com você, o Evangelho ele foi escrito por quem viu, por quem investigou, por quem ouviu diretamente dos que lá estavam. Em 2000 anos, ninguém conseguiu provar que é mentira, ninguém encontrou o corpo de Jesus, ninguém refutou a ressurreição com evidência histórica, porque não há o que refutar, há o que aceitar. Jesus é real, o Evangelho é verdadeiro e essa certeza tem fundamento histórico, racional e espiritual. Meu irmão, minha irmã, diante de tudo isso, eu gostaria de convidar você para a gente poder fazer uma oração aqui juntos. Essa oração ela vem para consolidar esse entendimento daquilo que Jesus está falando ao nosso coração e vamos juntos aqui. Então, Senhor, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui, quero te agradecer por todas essas inspirações, te agradecer por esse canal, te agradecer pela minha vida, agradecer pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que aqui estão juntamente com a gente. Senhor, quantas são as vezes que nós questionamos que o Senhor, tudo aquilo que está escrito na Bíblia é real, tudo isso aconteceu, o Senhor de fato caminha entre nós. Foram muitas as vezes. Isso em função das dificuldades que nós passamos, de tudo aquilo que nós enfrentamos na nossa caminhada cristã. Mas, Senhor, hoje nós estamos tendo aqui provas irrefutáveis de que tudo aquilo que está escrito nas Escrituras é real. Nós gostaríamos de pedir ao Senhor para que fale ao nosso coração nessa manhã. Nós queremos nos entregar totalmente a Ti nessa manhã, porque nós tomamos conhecimento que tudo que está escrito na Palavra de Deus é real. Nós queremos que essa transformação que o Senhor fez em todos esses corações também possa ocorrer nos nossos corações. Eu entrego agora nas Suas mãos, meu Senhor, um coração arrependido, um coração que está completamente aberto ao Seu agir, ao seu agir, ao Seu refazer. Nós queremos, Pai, ter um coração de acordo com as Suas vontades, Senhor Jesus, um coração transformado, um coração pronto para poder fazer exatamente aquilo que o Senhor idealizou para nós. É isso que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã abençoada de terça-feira. Meu irmão, minha irmã, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Se essa mensagem ela alcançou o seu coração, se Jesus Cristo utilizou essa mensagem para poder falar com você, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando e certamente essa mensagem, da mesma forma que alcançou os nossos corações, alcançará também outros corações semelhantes ao nosso. Queria desejar para você uma terça-feira abençoada e iluminada. Se Deus quiser, a gente se vê já num novo vídeo amanhã, o segundo vídeo da série que nós estamos refletindo aqui, Jesus é real. Um grande abraço para você, obrigado pela sua presença aqui. Até mais.